você? Você tem dúvida que Jesus deu a vida na cruz para habitar em você? Porque se você tem dúvida, Ele quer tirar a dúvida do seu coração nesta noite. Ele quer entrar, Ele quer preencher no seu coração, a sua vida nesta noite. Ele não quer que você continue se sentindo distante, vazio, talvez se sentindo rejeitado, indiferente. Senhor, em nome de Jesus, toca coração. Se tem alguém assim nessa noite aqui, Senhor, transborde do seu amor. Transborde do seu amor sobre essas vidas ou essa vida, Pai. No nome de Jesus. Senhor, traga luz, clareza deste amor, esse imenso amor, esse tão grande amor, tal maneira que nós não temos como explicar este amor. Se revela, Pai. Assim como o Senhor se revelou a mim, assim como o Senhor se revelou a nós, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço. Você pode aplaudir o Senhor. Podem sentar aqui em nome de Jesus. Nós começamos uma série de ministração sobre a vida cultica. Eu falei na primeira mensagem da série sobre culto racional, e hoje eu quero falar sobre a importância do culto. Não sei se você se recorda da mensagem que eu compartilhei, talvez você não estava aqui. E nós falamos sobre culto, dei uma tarefa para os irmãos para lerem o livro de Malaquias. Quantos leram? Glória a Deus, alguns leram Malaquias. Eu até diminuir a tarefa hoje, no final da mensagem, porque pela quantidade que deu, eu quero forçar muito, né? Mas vai ter tarefa. Se você quer crescer, você vai fazer. Se não quer, é contigo. Nós vamos começar lendo Hebreus capítulo 10, versículo 25, na revista e atualizada. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. Quando já tinha explicado esse versículo? Quando já tinha lido esse versículo? Se você não leu, provavelmente em algum momento você escutou alguma coisa relacionada a isso. Sabe, queridos, o Novo Testamento, ele nos fornece pouca instrução sobre as reuniões formais comunitárias ou os cultos. Nos evangelhos nós encontramos muitas informações sobre Jesus Cristo, que é o objeto e o foco do culto cristão. Mas nós não temos muita coisa
instruções. Nós falamos lá no culto passado sobre o que se tem no culto, né? O culto tem a sua organização, o que se faz, né? O culto tem batismo, o culto tem ceia, o culto tem louvor, o culto tem pregação, né? Então, falamos essas coisas, falamos dos elementos do culto, né? Falamos dos elementos do culto e atos do culto. Elementos do culto é cantar, sim ou não? Um dos elementos do culto é cantar, mas o ato do culto é adorar, né? Nós podemos ter gente cantando e não temos gente adorando. Nós podemos ter gente cantando e gente adorando, que esse é o objetivo, né? O cântico é para trazer a adoração. Então, são elementos e atos de culto, né? E nem Jesus e nem os apóstolos ofereceram conselhos detalhados sobre como nós devemos praticar o culto, ou seja, a liturgia de culto. Não há na Bíblia algo assim, nos evangelhos, algo explicativo, vamos dizer assim. Exceto ao enfatizar as ordenanças da ceia e do batismo. Isso é algo muito bem ordenado, direcionado, né? Então você, por exemplo, que ainda não batizou, né, nos procure, porque o batismo faz parte do culto, o batismo faz parte da vida cristã. Então, se você ainda não se batizou, você precisa buscar o batismo, ok? E a ceia que nós realizamos uma vez ao mês, né? Se nós formos pegar um modelo da igreja primitiva, domingo era uma vez por semana, é o modelo da igreja primitiva. Nós, por opção, assim como a maioria, a grande maioria das igrejas fazem mensal. Houve tempo nós fazemos semanal, né? Podemos voltar a fazer, não há nenhum problema, porque não tem uma regra na Bíblia. Quantas vezes no mês, quantas vezes na semana deve-se fazer a ceia, né? Então, o fato deles não informarem, ou seja, não trazendo uma instrução diretiva, não faz com que o culto cristão não seja importante. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas narra muitas cenas da igreja cultuando. Ou seja, você vai ler Lucas narrando o culto, né? O livro de Atos. E houve um momento, inclusive, que ele narra Paulo pregando no culto. E por causa dessa palavra, eu falo que eu prego mais que Paulo. Vocês acreditam? Não acredito, eu prego muito mais que Paulo. Paulo, para fazer uma pessoa dormir, precisou pregar até meia-noite. Eu não sei na hora que pregação já tem gente dormindo, então eu prego mais que ele, né? Então, no contexto lá, Lucas está narrando o culto. E nesse dia, Paulo se empolgou. Literalmente foi até meia-noite. Aí tinha um camarada meio desavisado, sentou na mureta lá, né? E cochilou, dormiu, caiu, morreu. Precisou, né? Paulo ressuscitar o camarada lá. Aí eu não sei se acontecer isso, se vai acontecer a mesma coisa. Você for lá orar e vai ressuscitar. Então não dorme, é melhor você não dormir. Porque se você cair da cadeira e morrer, eu não garanto que eu vou ressuscitar você. Então fique esperto, é melhor, né? Você vai correr o risco para quê, né? A não ser que você não está pronto para ir. Então, queridos, a carta aos Hebreus tem muito a dizer sobre o culto do que qualquer outro texto, né? Hebreus, o livro de Hebreus, é carta aos Hebreus, né? Tem muito a nos falar sobre o culto. Por isso nós escolhemos Hebreus, capítulo 10, né? Nós vamos entrar por ele aqui, vamos falar um pouquinho sobre ele. E aqui nós vemos o contraste entre o culto cristão e o culto do antigo Israel, do Antigo Testamento, né? Então, uma comparação, nós podemos ver como que era o culto no Antigo Testamento, como é o culto no Novo Testamento, bem como nós podemos ver a importância dele como um culto agradável em temor e reverência a Deus. Então, é necessário lembrar que culto não é uma questão de presença. Ok? Culto não é uma questão de presença apenas, mas de estar presente fazendo o que é esperado.
é esperado de quem está presente se fazer cultuar a Deus. Se espera de quem está no culto que ele de fato cultue a Deus. Se espera de mim, quando eu venho ao culto, que eu de fato venha cultuar a Deus. Que, como eu disse, lembrando aqui dos elementos do culto, o elemento do culto é cantar, que eu cante, mas não só cante, que eu adore, que é um ato de um culto, sabe, você realmente cultuar a Deus, você realmente expressar a sua adoração, o seu culto. Eu falei naquela ocasião que nós expressamos através do cântico, da voz, através do gesto, através, se o ministro pede para você levantar as mãos, como hoje aconteceu aqui, bater palmas assim, então é um ato do culto, é um momento do culto, você cultuar a Deus, O momento pode acontecer do ministro, do pastor, ou quem quer que seja, que esteja na liderança de algum momento do culto, ele pedir para que você se prostre, diante do Senhor, para você adorar, ou para você orar, ou para você clamar, ou qualquer coisa dessa natureza. Isso faz parte, explicamos naquela ocasião. Então, começando pelo capítulo 7, e chegando até o trecho de Hebreus 10, 18, nós encontramos aqui os ensinamentos sobre o exaltado sacerdócio de Cristo, o qual substitui todos os demais sacerdócios. Você sabe que lá no Antigo Testamento, quem era líder do culto eram os sacerdotes. Então, agora Jesus, ele substitui todos os demais sacerdotes. E as exortações e advertências do resto do livro se baseiam aqui, primeiro, na certeza que no capítulo 10, no versículo 19 ao 24, fala do novo e vivo caminho. Eu não vim pensando em ler não, mas vamos ler. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 19 ao 24, diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Aqui então está falando da certeza. Que certeza, pastor? A certeza de um novo e vivo caminho, o qual você pode entrar por ele. Amém. Por que você pode? Porque esse Jesus que nós falamos agora há pouco, ele foi à cruz, ele deu a sua vida, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém. E a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de alta a baixo, abriu um novo e vivo caminho que qualquer um de nós pode entrar. Lembra que antigamente não podia, pastor? Lá no Antigo Testamento não podia entrar, somente o sacerdote, uma vez ao ano, podia entrar no Santíssimo Lugar, para apresentar diante de Deus a nossa oferta de sangue pelos nossos pecados. Versículo 25, que é o que nós lemos, vamos repetir: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, é uma exortação aqui. Qual é a exortação? Qual é a exortação? Não deixe de congregar. Vamos fazer uma coisa breve? Olha para o irmão que está do seu lado assim: não deixe de congregar. O irmão que está do seu lado falou para você isso?
Você não falou porque ele fala, eu vou ouvir você falando. Não deixe de congregar. Então vamos lá para o versículo 26. 26 ao 31. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, em outras traduções, consumidor, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então o que está acontecendo aqui? Aqui está trazendo, o texto traz para nós uma advertência. Então nós entramos aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 até o 31, onde a gente vê certeza de um novo caminho, certeza de um vivo caminho, que eu posso entrar, eu posso ter comunhão com Deus, eu posso me alimentar, eu posso renovar a minha fé, eu posso ter a minha esperança sendo sempre renovada nele. Depois eu tenho exortação para não deixar de congregar. E é interessante, quem quiser costume de alguns. Naquele tempo já tinha gente assim. Então não é assim, coisa nova. Não é uma prioridade nossa, ou seja, não é uma vantagem nossa. Não, já é daquela época. Alguns tinham costume de não congregar, e o apóstolo Paulo então exorta. E ele também traz a advertência, né? Que a advertência do pecado voluntário e da horrível coisa caiu na mão de Deus vivo. Né? O que quer dizer em outras palavras? Para de brincar de ser crente. Para de fingir, fazer de conta. Para de né? Em outras palavras, mais ou menos isso. Então, o culto é em função da superioridade e grandeza de Cristo. A exortação de congregar, que no original é epsunagogue, que significa reunir em assembleia ou um culto público, é em função de tudo que foi falado anteriormente. Sabe, Cristo é o centro e o foco do culto. Nós não podemos colocar outro ser, outra coisa qualquer no lugar de Cristo. Não podemos colocar outra coisa, outro ser como objeto do culto, como algo superior, porque Cristo é o centro, Cristo é superior. Nós cantamos que Ele é imenso, é grande, está sentado acima de todos, tudo, mas habita em mim. Sabe, queridos, quando nós mencionamos sobre a importância do culto, precisamos enfatizar algumas verdades. E a primeira dessas verdades é que o culto comunitário, ele é vital. Ele é vital. Ele é de extrema importância, o culto comunitário, como nós estamos aqui hoje, o culto dominical, o culto onde nós nos reunimos como família de Deus, como igreja de Cristo, ele é importante. Sabe, em certo sentido, cada indivíduo é uma ilha, no sentido de que ele é responsável por si mesmo diante de Deus, ele é responsável pelos seus próprios atos. Cada indivíduo vai responder pelos seus atos diante de Deus, cada um de nós individualmente. Nesse sentido, somos como uma ilha que daremos conta das nossas atitudes, da nossa responsabilidade diante de Deus. Sabe, ninguém, eu disse ninguém, pode substituí-lo na sua responsabilidade.
é sua, é individual. A responsabilidade de cultuar, a responsabilidade de congregar é uma responsabilidade individual sua. Não tem o que eu possa fazer, não tem como eu te substituir nisso, não tem como alguém te substituir. É você diante de Deus, e só você dará conta disso diante de Deus. Então a sua vida está em contato com as vidas de outras pessoas. Então, em outro sentido, nenhum homem é uma ilha isolada. No sentido de ele prestar conta, ele está isolado, é ele, ninguém pode fazer nada por ele. Agora, por outro lado, a sua vida está conectada, está em contato com outras pessoas, sendo ele responsável pela influência, boa ou má, que exerce sobre os outros. A sua influência, boa ou má, você está conectado com ele. E você é responsável por essa influência. E essa é a razão para nós não deixarmos de congregar. Essa é uma das razões para não deixarmos de congregar. E por razões assim, é que a frequência à igreja, às reuniões, se faz necessária. Sem esquecer que o culto é o testemunho de Cristo na terra, adorando o Criador. Esse culto aqui é o testemunho de Cristo na terra, adorando o Criador. Amém. Eu me lembro de uma situação que, porque nós estávamos adorando a Deus aqui, e nem era um culto dominical, eu não lembro se era uma sexta, se era um sábado, provavelmente fosse uma sexta-feira, que a gente fazia as nossas orações à noite, reunindo na igreja um programa, era uma sexta-noite, que por causa desse testemunho, nós temos uma família hoje, meu irmão. Né, Vanessa? Né, João? Por causa do testemunho de nós estarmos aqui, adorando Deus, buscando Deus, cultuando Deus. Deus tocou na Vanessa lá na casa dela. Está quantos quatro aqui? Hã? 4 ou 5 quadras. Mas não são pequenas, a distância não é pequenininha assim, né? Não sei quem estava olhando lá naquele dia, sei lá. Mas eles ficaram lá. Testemunho da igreja adorando a Cristo. Trouxe alguém, trouxe uma família para servir, para adorar e continuar adorando, aumentando o número de pessoas, dos adoradores ao Senhor. Sabe, as operações do Espírito são facilitadas quando um ensina o outro. E quando todos compartilham as suas experiências e compartilham do seu testemunho, do seu conhecimento espiritual um com o outro. Então, congregar é algo extremamente importante. Mas ainda precisamos da opinião sobre as nossas vidas. Precisamos que os irmãos tenham opinião a respeito das nossas vidas. Por isso que é uma exortação. Porque é possível que outras pessoas possam perceber aonde nós labutamos ou vivemos no erro. Erro que talvez na nossa vivência, no dia a dia, nós não estamos enxergando, que nós estamos errando, que nós estamos falhando. E naquele ponto onde não temos conseguido perceber, aonde temos enganado a nós mesmos, não por propósito intencionalmente, mas porque talvez ainda não percebemos a verdade a respeito daquele assunto. E nós então estamos no erro, estamos no engano. E por isso é importante que nós exortemos uns aos outros, que nós admoestemos uns aos outros, que nós compartilhemos a verdade uns com os outros, que nós possamos instruir uns aos outros, para que essa pessoa saia do engano, saia do erro.
Você, na sua caminhada cristã, você já recebeu de Deus, e talvez o outro que está na caminhada, mas está numa caminhada a tempo menor que o seu, ainda não tem o conhecimento que você tem. E por que você tem conhecimento mais dele? Para ser melhor que ele? Não, para ajudá-lo. Até mesmo errar menos que você. Para que ele possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Não esqueça que no texto que nós lemos de Hebreus 10, 25, ele diz: antes façamos admoestações, que nós venhamos admoestar uns aos outros. Então, o culto comunitário permite recebermos admoestações. Está pronto para ser admoestado? E essa admoestação agora não é nem por mim, é pelo irmão que está do seu lado, perto de você. Hebron é o quê? A família com propósito. É uma família com propósito. Na família, em casa, ninguém só olha para o outro, não, né? Às vezes até não é errado, mas vocês olham. Somos a família. Nós não podemos permitir ver um irmão caminhar ou caminhando no erro, fazendo algo que está fora dos princípios de Deus, da palavra de Deus. Porque nós não podemos julgar o irmão sem ao menos ter falado com o irmão, ter alertado o irmão, ter compartilhado a verdade com o irmão, ter, aproximado dele e ministrado sobre a vida dele, o ensino da palavra. Mas também é importante nesse ponto que todos nós tenhamos o coração aberto para isso, para receber uma admoestação do irmão, para que nós possamos crescer, desenvolver na estatura de varão perfeito, na estatura da semelhança de Cristo. Isso porque um cristão, para se manter no caminho, necessita da ajuda dos demais. Todos nós precisamos da ajuda dos outros para nos mantermos no vivo caminho. Segunda verdade aqui, é um perigo a ser evitado. Em Hebreus 5,11, ele fala de os irmãos que são tardios em ouvir. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. A tradução aqui fala preguiça. Aí tem mais pesado, né? Mas a grande maioria das traduções fala tardios em ouvir. Então, nós devemos observar que a igreja, para onde foi enviada essa carta, estava em estado de estagnação. Estavam estagnados, estavam preguiçosos, até para ouvir a admoestação. Porque quando eles já deveriam ser mestres, ainda precisavam de leite espiritual. Se você ler o capítulo, você vai compreender exatamente o que eu estou dizendo. Eles precisavam ainda receber leite espiritual, mas eles já tinham idade suficiente para serem mestres. Agora, eles receberam, estavam recebendo leite espiritual porque não eram capazes de receber ou de utilizar o alimento sólido. Ia ser problema para eles.
Então não é de admirar que muitos, como hoje em dia, tivessem deixado de frequentar as reuniões, como é costume de alguns. O texto diz: o que acontece com a pessoa que deixa de congregar, que deixa de participar dos cultos? Estagnação. Ele passa a ficar estagnado. Eu sei que existem razões legítimas, mas também existem razões ilegítimas para não estar presente. Tem momentos que é legítimo, a razão é totalmente legítima, mas tem momentos que não tem legitimidade nenhuma. O não estar presente, o não estar congregando. Então nós jamais devemos esquecer que nós somos membros do mesmo corpo. É importante priorizar estar juntos. Pense comigo. Se hoje os meus 2 pés resolvessem não vir no culto, como é que eu ia fazer? Uma cadeira de roda, né? Uma cadeira de roda, enfim, que eu não posso deixar de vir. A questão é se você é o pé. Você sabe qual é a sua parte do corpo? Provavelmente não. Eu não sei que você, também não sei que você é. Mas eu sei de uma coisa: você é importante. A sua presença é vital e importante. Você estar aqui é importante, extremamente importante. Você priorizar o que, pastor? Estar junto. Estarmos juntos é algo extremamente importante. Deve ser uma prioridade sua, prioridade nossa. O apóstolo Paulo, ele diz, lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele não está pensando em uma corrida isolada de cada um de nós. Ele não está pensando numa corrida solo, onde você vai correr, sabe, uma corrida sozinho para você alcançar um alvo, você conquistar o prêmio. Mas ele está falando de uma caminhada onde nós vamos juntos, onde nós precisamos chegar juntos, precisamos estar juntos nessa caminhada. E chegar juntos, ele diz até que todos cheguemos. Não é até que um ou dois, até que meia dúzia chegam, todos. A unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, a medida da estatura do plenitude de Cristo. Esse é o alvo de Deus para todos nós. Não é para um ser melhor do que o outro, vai ser mais do que o outro, ter mais sabedoria do que o outro. Não, queridos. Entenda uma coisa: você é chamado para ser um sacerdote, um ministro de Deus. Ministro de Deus na casa de Deus, ministro de Deus na sua casa, ministro de Deus onde quer que você esteja. Agora, todos nós somos chamados para ser esse ministro de Deus, esse sacerdote. O autor de Hebreus, ele enxergava o lado bom daquela igreja. Ele não via só o erro, ele não via apenas o erro, ele via o lado bom daquela igreja. Aquela igreja estava estagnada, aquela igreja tinha problema, eles estavam com preguiça, eles estavam tardios para ouvir. Tinha gente que estava deixando de congregar, mas ele não via só o lado do erro, ele via o lado bom da igreja. E por isso ele está exortando os seus membros a se mostrarem cooperadores no retorno dos afastados, daqueles que estão distantes. Ele está dizendo para a igreja, para os irmãos, para que nós possamos cooperar para trazer de volta aqueles que estão deixando de
congregar, aqueles que deixaram de congregar. Esse é um desafio que o apóstolo Paulo está apresentando aqui para essa igreja dos Hebreus. Por isso, esse versículo condena a falta de frequência à igreja, sob quaisquer circunstâncias. O versículo condena. Me erra, por favor, não sou eu que condeno. É o versículo, é a palavra de Deus. Sabe, queridos, mesmo que alguém sinta que a sua igreja não está trazendo grandes benefícios, ou que ele não precisa da igreja, ele fala: pastor, eu não preciso ficar ouvindo isso que você está falando todo domingo, não. Não preciso disso, não. Eu congrego na minha casa mesmo. Ligo lá na televisão, tem um monte de pregador melhor que esse homem para ouvir. Então, uma coisa é fato. Mesmo para você ou para essa pessoa que pensa assim, a igreja precisa de você. Nós precisamos de você. Você é importante na vida da igreja local. Como membro do corpo de Cristo, você se torna alguém vital. O corpo de Cristo sem você está com problema. Vai estar deficiente. Eu preciso ter consciência disso. Cada um de nós individualmente precisamos ter consciência que eu sou importante no corpo. Terceira questão é a proximidade da volta de Cristo. Lembra que nós estamos falando algumas verdades a respeito do versículo que nós lemos. A terceira verdade é a proximidade da volta de Cristo. Nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando para não deixar de congregar, como é costume de alguns. E a proximidade da volta de Jesus. Os crentes primitivos, eles acreditavam que a vinda de Cristo ocorreria nos dias deles. Eles não imaginavam, eles não esperavam uma longa era da graça. Eles esperavam Cristo ali na esquina. Daqui uns dias Jesus vai voltar. A expectativa era da breve volta de Cristo. Sem dúvida, levaria o crente a tornar-se um membro ativo da igreja. A breve volta de Jesus. A grande questão, queridos, é que tem muita gente curiosa, querendo saber quando é que Jesus vai voltar. Aí eu vou fazer uma pergunta, se você é desse curioso. Se você souber o dia que Jesus voltar, você vai ficar mais crente? Sabe, mas eu não tenho nenhuma preocupação com Jesus vai voltar. Sabe por quê? Só Deus sabe. A verdade é que ele vai voltar, não sei quando. Pode ser amanhã que ele volte para mim. Quantos aqui conheciam o Paulo Henrique lá de Goiânia, que faleceu esse ano? Poucos conheciam aqui, né? Um menino de 33 anos. Ele só não tinha um título de pastor, mas tinha um coração de pastor. Irmãos, se você ver a foto, no título inteiro dele, a multidão que estava lá. Incrível. Incrível. Jesus voltou para ele. Se não tivesse pronto. Nós temos que estar pronto agora. Nós
tomar posição, sabe, querido, diante da vida cristã, daquilo que nós temos para viver como homens e mulheres de Deus. Por isso ele disse, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Nós precisamos ter na nossa mente, o dia se aproxima. Que dia? O dia da volta de Jesus. Pode não ser a volta de Jesus no sentido de arrebatamento, mas a volta de Jesus individualmente para você, para mim. Nós não conhecemos o dia, nós não sabemos a hora que Ele vai vir, nem para arrebatar, muito menos para nos tirar, para nos levar, porque talvez Ele queira nós mais cedo lá com Ele, mais rápido lá com Ele. Nenhum de nós, do mais novo ao mais velho, está aqui, sabe isso aqui. Irmãos, Paulo Henrique, um domingo cheio de vida, de expectativa. Toda vez que eu vou a Goiânia, eu ia no escritório deles lá, que é uma distribuição de café. Eu ia lá tomar meu cafezinho, né? E comprar meu café especial. Ele é parceiro do pastor Hugo, esposa da Natália, filha do pastor Cláudio. Ele cheio de vida, cheio de vigor, com tanta expectativa, melhorando o ambiente, melhorando o espaço lá quando começou lá, bem feirinho, bem acanhado. E sabe, quem imaginava? Quem podia imaginar? Não tem como. A verdade é que a urgência é real. Sem importar quão longe seja adiada na história, eu preciso estar pronto. Cristo virá para mim em breve, isso é o que importa. Cristo virá para você em breve, isso é o que importa. Quando eu digo em breve, é porque eu não sei quando, mas eu preciso saber, eu preciso ter consciência que é breve. Sabe, amados, a urgência é real. É tão real, mas é tão real que Jesus, o primeiro sermão, a primeira fala de Jesus, ele começou a pregar. A primeira coisa que ele pregou, sabe o que foi? O reino de Deus está próximo. Essa foi a primeira mensagem de Jesus. Então, se eu não pensar que está próximo, se eu não pensar que em breve Ele vai me chamar, Ele vai me levar, eu vou viver uma vida relaxada, despreocupada, sem comprometimento, sem compromisso. Mas qual é a urgência que eu posso tirar disso? Encorajemos uns aos outros. Isso é uma obra de amor. Encorajarmos uns aos outros. Perceber aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que está deixando de congregar e mostrar para ela a importância de estarmos congregando, de estar buscando de Deus, de estar buscando fogo de Deus, de estar buscando intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Sabe, o autor está combatendo o desvio causado pela indiferença. Há uma diferença quanto ao congregar, há uma diferença quanto ao cultuar. E parte desse desvio se devia à falta de frequência aos cultos. Irmãos, com muito temor no meu coração, o meu problema não é ter uma multidão de pessoas. A minha questão é ter corações disponíveis, dispostos a servir a Deus e a fazer a vontade de Deus. Sabe, queridos, ele temia que a apostasia fosse resultado final. Esse era o temor do autor aqui, que provavelmente é Paulo. Ele não via remédio para ela, porque ele não via remédio para a apostasia. Quando alguém entra na apostasia, não há remédio para a apostasia.
alguém venha negligenciar as reuniões, porque esse é o primeiro passo viável, ou melhor, visível, na direção da apostasia. Quando alguém deixa de receber, quando alguém deixa de participar, quando alguém deixa de estar junto em comunhão e recebendo e adorando a Deus e aquilo que Deus tem para ministrar. Os comentadores entendem que a negligência aos cultos não indica negligência acerca da própria igreja, mas é um caminho perigoso. E esse caminho é o caminho que leva ao pecado. Porque se você não está se alimentando de Deus, você não está se alimentando da palavra, e você está fora da comunhão, do relacionamento, você está num outro ambiente, e outro ambiente vai te trazer alimento espiritual, como no culto, como na vida da igreja, como na comunhão dos irmãos. Que outro ambiente fala para mim? Que alimento tem lá fora, irmãos? O ambiente fora daqui, da vida da igreja, que pode alimentar para o crescimento espiritual? Sabe, a pessoa, ela pode não estar indo para um ambiente, talvez de uma balada, sabe, outras coisas, mas só o fato dela ficar sozinha, ela vai começar a orar, sabe para onde? Dentro da água. Ela vai começar a orar para ela mesma. Ela não vai ter condição, força. Ela vai acabar sucumbindo. Ela vai trilhar um caminho que é o caminho da apostasia. E se você ler o livro de Hebreus capítulo 6, ela deixa muito claro que não tem remédio para a apostasia. É isso que é a preocupação do autor que escreve. Essa é a nossa preocupação também, para que nós não venhamos deixar de congregar, mas que nós venhamos ter prazer em congregar. Nós vamos ter zelo de nos importar com congregar. E por último, o culto é cristocêntrico. Sabe, queridos, a importância do culto se dá por causa de quem se cultua. De quem se cultua. O culto cristão deve ser essencial, uma expressão de amor pela eleição. Efésios 1:4 diz que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser mundo, Ele já tinha te escolhido, Ele já tinha te elegido. Então tem que ser uma expressão de amor pela eleição, uma expressão de amor pela redenção. Fomos redimidos através do sangue de Cristo. Fomos purificados, lavados. E ainda uma expressão de amor pelo destino eterno. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. O culto cristão é uma celebração onde nossos olhos é tirado desta esfera deste mundo e colocado no devido lugar, o nosso Deus. E nesse
ponto, o culto do Antigo Testamento tem muito a nos ensinar. Eu vou pedir para o Israel colocar algumas imagens, coloca para mim, Israel. Essa é a forma como Deus ordenou, e a organização. Aqui nós estamos vendo o tabernáculo. Eu falei poucos dias atrás, nós falamos sobre a arca que está lá no Santíssimo Lugar, né? A arca, falamos, a arca precisa permanecer fechada, não podemos abrir a arca, podemos olhar para dentro da arca, ok? Ali dentro do tabernáculo tem o altar do incenso, ali tem a mesa dos pães, ali tem a menorá, ali tem, ali tem a taça de vinho, né? São os elementos que tem dentro do tabernáculo. Fora do tabernáculo, nessa imagem você não vai ver, na próxima talvez você veja, que tem a bacia de bronze e o altar do sacrifício. Pode passar, Israel. Aqui é onde eu quero mostrar para vocês. Passa a próxima imagem. Ok, para aí um pouquinho. Traz esse controle do data show para mim, beleza? Qual é a missão? Não, controle do data show. Aí não vai passar. Daí para mim aqui, meu filho. Pedi só isso, obedece. Não, isso não, controle data show. Aqui eu quero mostrar para vocês como as tribos de Israel, eram 12 tribos, como que era a ordenança de Deus. Como que a ordenança de Deus, a orientação de Deus, como que deveria se portar ou se acampar todas as vezes que eles parassem. Porque vocês lembram quando o povo saiu do Egito, Deus guiava eles pela nuvem durante o dia e pela coluna de fogo durante a noite. Mas quando a nuvem parasse, quando a coluna parasse, eles tinham que parar. Quando eles paravam, o tabernáculo era montado. E como que eles deveriam se colocar diante do tabernáculo? As tribos deveriam se colocar dessa forma. Aqui no meio está o tabernáculo. Dá para ver, né? Tabernáculo. Aonde está ali dentro os levitas. É bom parar aqui, fazendo um parênteses aqui. Hoje, as pessoas pensam que levita é quem toca o instrumento, quem canta. Não existe isso mais. Levitas são todos nós. Todos nós ministramos a Deus. Todos nós somos ministros de Deus. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Entende? Então, para você entender. Aí eram 12 tribos. Cada 3 tribos deveriam parar, acampar lá em cima no norte. A tribo de Naftali, Aser e Dan. Eles tinham que acampar com as barracas deles, com as tendas deles. Suponhamos que aqui está o tabernáculo. Eles tinham que armar a tenda com a porta da tenda de frente para o tabernáculo. As outras tribos ali do oeste, Manassés, Benjamim e Efraim, da mesma forma, eles tinham que acampar com as suas tendas. A porta da tenda tinha que ficar de frente para o tabernáculo. E assim todas as outras tribos. O que significa isso, pastor? Isso significa que eles, ao acordar, ao levantar, a primeira coisa que eles precisam ver é a presença de Deus, a manifestação de Deus. Volta à imagem anterior, Israel, por favor. Aqui, o que está acontecendo lá? O que é aquela fumaça lá? O que significa? Significa que estava tendo a presença de Deus, a ação de Deus está acontecendo no tabernáculo. Deus veio tabernacular com o homem.
a tenda tem que estar toda voltada para o tabernáculo. Outra coisa muito importante aqui, significa o quê? Se eles estão de frente para o tabernáculo, as costas deles estão para onde? Diga-se comigo, para os inimigos, para os problemas, para as dificuldades, para as batalhas, para as tribulações. Entenda uma coisa aqui, querido. A gente vem para o culto, na maioria das vezes, para quem é novo na fé, tranquilo, de boa. E a gente não para quê? Tentar uma oração para resolver o problema. Para ver se Deus olha para mim, entendeu? Como você falou, né? Olha para mim. Para ver se Deus olha para mim. Para ver se no culto eu consigo alguma graça. E aí tem gente que vai da campanha, não sei o quê, da campanha, não sei o quê, da campanha, não sei o quê, para ver se Deus olha para ela, para ver se ela consegue achar alguma graça, para ver se Deus responde a oração. Talvez o fato de Deus não responder a oração é uma resposta. O que ele está querendo nos ensinar aqui, através do culto do Antigo Testamento, é que nós vemos para o culto por causa de quem é dono do culto. A gente vem cultuar Deus. O fato de você ter um coração para Deus, cultuar a Deus, esquece os inimigos. Se você se volta para Deus, existe uma frase, estou tentando lembrar ela aqui, para não falar besteira, né? Que se você se importa com as coisas de Deus, Ele cuida das suas coisas. Quem que é dono da sua vida, pelo amor de Deus? Quem que é dono do seu emprego, pelo amor de Deus? Quem é o provedor da sua casa, pelo amor de Deus? Não é Ele? Então o nosso culto precisa ser o culto a Ele, o culto a Deus, e não as minhas preocupações, e não os meus dilemas que eu larguei lá fora, e não o emprego que eu estou prestes a perder, ou eu estou sem emprego, ou o meu salário não está dando. Pelo amor de Deus, venha para o culto adorar a Deus, o Senhor da tua vida. E Ele vai manifestar a graça. Na verdade, Ele já manifestou graça sobre a sua vida. O cuidado dele já está sobre a sua vida. Confio no meu Deus. Minha vida. Não é Ele que diz que você não deve temer o homem. O que o homem pode fazer contra você? Ele só vai fazer alguma coisa contra você se Deus quiser que aconteça. Fora disso, meu irmão, a sua confiança, a minha, a nossa confiança tem que estar totalmente no Senhor. Por isso as tendas tinham que estar voltadas para o tabernáculo. A nossa vida tem que estar voltada para o Senhor, para Cristo, o Senhor da nossa vida. Em todo tempo a expressão tabernáculo ou casa e a manifestação, ou seja, a Shekinah, a presença do Senhor, era vista pelas 12 tribos. Todas elas viam o movimento, todas elas viam a manifestação da Shekinah, da glória de Deus, da presença de Deus. Sabe, aquela posição frontal reflete a postura nossa sobre o centro do culto e a adoração a Deus, a nossa postura diante do Senhor. A posição frontal representa uma entrega e confiança em Deus, dando as costas para as nossas situações, para as nossas tribulações, para os nossos inimigos. E nessa atitude, eles criam que a guerra deles era do Senhor. Amém. Porque o Senhor é o Senhor da guerra. Amém. Deixa Ele guerrear por você. Deixa Ele batalhar as suas batalhas, as suas guerras. A guerra é do Senhor, a batalha é do Senhor. Mas se a ansiedade tomar conta, e cultuarmos com os olhos nas dificuldades, cultuarmos com os olhos nos inimigos, o culto se torna uma experiência sem efeito nas nossas vidas. Poucos dias nós conversávamos falando que muitas pessoas, parece que elas têm que viver de evento em evento.
pularia todo final de semana. Tinha que ter corajosos todo final de semana. Sabe que a pessoa que ela fica procurando, o evento, ela fica procurando, porque não faz sentido. A nossa confiança tem que estar totalmente no Senhor. Demonstrar a nossa confiança, nosso coração total nele. Quando o foco do culto está correto, o resultado vai ser sobrenatural. Ele vai manifestar o sobrenatural sobre nós. Deus fez em um segundo, ou Ele faz em um segundo, que você gastaria a vida inteira e mesmo assim, sem a certeza de que iria conseguir. Esse é o Deus que nós servimos. Vou convidar a equipe de louvor para subir. Quero fazer, para encerrar, um breve resumo como uma aplicação prática. Não tome o caminho mais difícil. Sozinho o fardo é mais pesado. Não se esqueça que lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, diz: é melhor serem dois do que um. Porque quando um cai, o outro levanta. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz: tem cuidado de ti mesmo. Tenha cuidado de você mesmo. Porque esse cuidado vai salvar tanto a você quanto aqueles que estão próximos de você, quanto aqueles que podem te ouvir, quanto aqueles que você pode influenciar. Terceiro lugar, o seu comportamento define a sua crença. Lembra do servo mau? Lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 48. Ele disse: meu Senhor se demora, porque o Senhor demorava, ele vivia a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Quando o Senhor me voltou, ele não estava pronto. E aí, ele teve que enfrentar a disciplina. Por último, esqueça de você um pouco. Esqueça de você um pouco. Esqueça um pouco dos seus problemas. Esqueça um pouco as suas vitórias. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quando a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se coloque em pé nesse momento, em nome de Jesus. Quero te dar uma oportunidade nesse momento, você se colocar diante do Senhor
você se voltar para o Senhor, voltando para o seu Espírito. E colocando o seu coração e a sua vida diante dele. E pedindo para ele trazer sobre você a clareza, a revelação, o entendimento claro da vontade dele a respeito da importância do cultuar, da importância do congregar. Você possa render o seu coração ao Senhor, pedindo a Ele para trazer clareza, que você possa se comprometer, não comigo, mas com Ele, pois você faz parte do corpo dele, do corpo de Cristo, e que Ele possa mover o seu coração para essa realidade espiritual. Em nome de Jesus. Te dar alguns minutos enquanto a equipe ministra. Em nome de Jesus.